Fala turma, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, se cuidando nessa quarentena, né? Se isolando o máximo possível, tá? Espero revê-los em breve, né? Vamos ter fé em Deus que isso vai passar o mais rápido possível, mas sem esquecer que cada um precisa fazer a sua parte, tá certo? Com muita saudade de revê-los, né, fisicamente, e como eu disse, espero que isso aconteça o mais rápido possível, tá certo? Muito bem. Hoje nós estamos retomando as aulas de Química, né? E nessa aula a gente vai também retomar um tema que nós começamos a estudar já há algum tempo. A parte de cinética química que nós já exploramos foi a parte da velocidade das reações, onde a gente aprendeu, né, a calcular a velocidade das reações baseando-se nas quantidades, né, de substâncias presentes nas reações, ou na variação dessas quantidades, tá certo? Hoje nós vamos entender um pouco do que significa a teoria das colisões, vamos aprender também um pouco sobre os fatores que interferem na velocidade das reações. Quais fatores podem acelerar uma reação ou desacelerá-las, tá certo? Então, peguem seu caderno, sua caneta para fazerem seus resumos, suas anotações e vamos lá. Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender, pessoal, é que a teoria das colisões fala basicamente do mecanismo de acontecimento de um processo químico, de uma reação química. Né? Como é que uma reação química acontece de fato? Bom, basicamente, né, como o próprio nome diz, essa teoria fala das colisões que acontecem entre as moléculas que vão reagir. Tá? Agora, nós precisamos entender que para uma reação acontecer, essas substâncias não bastam apenas colidirem, né, baterem umas com as outras. Elas precisam ter uma afinidade química. Não é verdade? Se não houver afinidade química, é claro que elas podem se encontrar de tudo quanto é forma que a reação não vai acontecer. Tá certo? Mas vamos lá. Essa teoria, ela fala justamente que, havendo uma certa afinidade química, se as moléculas puderem se chocar, se colidirem de uma maneira correta, numa intensidade correta, elas vão ter o poder de criar uma reação, elas vão ter o poder de se transformarem em outra coisa, tá certo? Então, basicamente, a teoria das colisões fala que a velocidade das reações depende, né, da quantidade de colisões entre as moléculas, né, a frequência das colisões entre as moléculas, né, da energia que essas colisões acontecem, né, e da orientação das moléculas nessas colisões. Ou seja, quanto mais molécula colidindo, maior possibilidade da reação acontecer e da velocidade ser maior. Quanto maior a energia, né, a intensidade em que essas moléculas se chocam, também há uma possibilidade da velocidade ser maior na reação química, né? Maior intensidade, maior velocidade. Menor intensidade, menor velocidade, tá certo? E também a orientação das moléculas nas colisões, porque se as moléculas baterem de frente, a intensidade do choque vai ser muito alta, em comparação se elas baterem um pouquinho de lado, né? Então, a orientação, a forma com que essas moléculas colidem umas com as outras também pode interferir, sim, na velocidade de uma reação, tá certo? E para ilustrar bem isso, observem esse esqueminha aqui. Olha só, nós temos de um lado o gás hidrogênio e do outro o gás iodo, né? O H2 junto com o I2. O que vai acontecer? Essas moléculas vão se chocar, olha só elas se chocando, que bonitinho, né? Elas se chocam, se houver energia suficiente e uma orientação adequada, né? E aí essa questão, minha gente, da energia suficiente é muito relativo, tá certo? Tem reações que acontecem com energia não muito intensa, tem situações onde algumas reações precisam, né, de um empurrão, de uma energia muito intensa para acontecer, tá certo? Então isso, em relação a essa energia, né, isso varia muito de reação para reação, tá certo? Mas o que a gente sabe é o seguinte, que quanto maior a energia dessa colisão, né, liberada nessa colisão,
mais veloz vai ser a reação, tá certo? Pois bem, então, nesse caso, havendo energia suficiente e orientação adequada, essas moléculas vão se transformar em outra coisa, né? Aquilo que era gás hidrogênio e gás iodo, agora se transformou em ácido iodídrico. Observem aqui o resumo do processo. Nós temos aqui o gás hidrogênio e o gás iodo, eles se chocam, tá? E após esse choque, como eu falei, havendo energia suficiente e uma orientação adequada, essas moléculas vão se transformar em outra coisa e a reação se completa, né? Como produto aqui nós temos o ácido iodídrico, tá certo, pessoal? Aqui nós temos os reagentes, aqui nós temos nossas moléculas do produto formado, tá bom? Uma coisa importante para a gente observar nessa tela é essa situação intermediária aqui. No momento em que as moléculas se chocam, tá? As ligações químicas que ligam aqui os átomos de hidrogênio e iodo, elas vão se enfraquecer. Se enfraquecer ao ponto delas se romperem, tá? Então, a colisão, minha gente, deve liberar energia suficiente para que essas ligações se rompam e outras ligações sejam produzidas, outras ligações sejam formadas, tá? Havendo energia suficiente para isso, a reação se completa. Não havendo energia suficiente para isso, a reação não vai se completar, ou seja, não vai haver reação química, tá bom? Observem, esse momento onde as moléculas se chocam é chamado de complexo ativado, tá certo? Não esqueçam desse detalhe. Complexo ativado é um momento intermediário da reação, onde as moléculas dos reagentes ainda não estão definidas como produtos. Eu posso dizer que nesse momento aqui, onde as ligações químicas dos reagentes estão sumindo e as novas ligações químicas dos produtos estão sendo fabricadas, eu não tenho nenhuma definição de molécula aqui. Elas nem são carne, nem são peixe. É como a gente costuma chamar no dito popular, tá bom? Então, observe, o complexo ativado é o estado intermediário onde as moléculas são encontradas aí na reação, tá ok? Vamos adiante. Bom, se a colisão for efetiva, né, é claro que vão ser formados os produtos. Se a colisão não for efetiva, né, se ela não for produtiva, então os produtos não vão ser fabricados. Observem aí esse exemplo na tela, essa animaçãozinha. A mesma reação que a gente teve agora há pouco, gás hidrogênio e gás iodo. Se essas moléculas se colidirem, mas não houver energia suficiente, elas simplesmente vão se repelir. Elas simplesmente vão se separarem. Né? Elas vão bater, a reação não acontece, elas se repelem. A reação não acontece. Se a mesma reação acontecer, se o mesmo processo acontecer, né, de colisão entre essas moléculas, vejam que a molécula do gás hidrogênio e do gás iodo estão posicionadas numa orientação não tão boa. Então, se elas colidirem dessa forma, né, numa orientação que não seja adequada, a reação também pode não acontecer. Então, lembrem daquilo que eu falei no início. Para haver uma reação química, segundo a teoria das colisões, a gente precisa de uma orientação adequada e energia suficiente para que o processo se complete, para que a reação se complete. Tá certo? Pois bem, e quais são os fatores que podem afetar, vamos dizer assim, a rapidez das reações? Bom, basicamente, a concentração dos reagentes é um desses fatores, tá certo? A gente precisa entender que a quantidade de reagentes é um fator crucial para a gente poder acelerar ou desacelerar, né? Observar o aumento da velocidade ou não de uma reação química. Como é que acontece isso? Vejam só, de forma bem simples, de forma bem resumida, a gente entende o seguinte, que quanto maior a quantidade de reagentes, mais veloz é a reação. Se a quantidade de reagentes é pouca, então a velocidade da reação é baixa. Então, maior quantidade ou maior concentração de reagentes, maior é a rapidez da reação.
quanto menor a concentração dos reagentes, menor é a rapidez da reação. E isso nos faz, pessoal, entender que numa reação química, a velocidade como um todo tende a diminuir com o passar do tempo, né? A velocidade não é constante. Veja, os reagentes, né? A quantidade dos reagentes é crucial para a gente poder determinar a velocidade das reações. Nós vamos estudar em outra aula, né? A lei da velocidade, vamos entender um pouco melhor os detalhes que fundamentam isso. Mas observe, a quantidade de reagentes numa reação tende a diminuir com o tempo. Tende a diminuir, né? A gente já aprendeu isso em outras aulas. Os reagentes diminuem de concentração enquanto que os produtos aumentam de concentração. Então, se os reagentes vão diminuir de concentração com o passar do tempo, uma reação química, pessoal, com o passar do tempo, tende a diminuir sua velocidade. Tá certo? Então, foca nessas dicas que eu estou dando para vocês, vai anotando aí, vai fazendo seus resumos, porque isso vai ajudar muito vocês na resolução das questões que envolvem esses fatores que alteram a velocidade das reações, tá certo? Esses fatores que estão ligados diretamente com a velocidade das reações. Outro fator que afeta, né, a velocidade das reações é a pressão, tá? Mas aí detalhe, a pressão só vai afetar reações, minha gente, que apresentem gases, tá certo? O aumento da pressão ou a diminuição da pressão só vai afetar reações gasosas, tá certo? Que apresentem gases. E como é que se dá essa modificação da velocidade em função da pressão? Veja, é muito simples. Com o aumento da pressão numa reação gasosa, a gente aumenta a velocidade da reação, tá? Se a pressão aumentar dentro de um recipiente onde esteja acontecendo uma reação gasosa, a velocidade também tende a aumentar. Se a pressão diminui num recipiente onde aconteça uma reação gasosa, então a rapidez vai diminuir também. Então vejam só, em termos de pressão, tá? A velocidade é diretamente proporcional, ou seja, quanto maior a pressão, maior a velocidade. Quanto menor a pressão, menor a velocidade. Tá certo? Fiquem focados nisso aí, não esqueçam. Bom, outra coisa que é importante a gente notar nesses fatores que alteram a velocidade das reações é um termo, um fator chamado de energia de ativação. Gente, a energia de ativação é a energia justamente gerada no momento das colisões. Aquela energia que eu falava agora há pouco. Tá? E o detalhe é o seguinte: a energia de ativação é proporcional à dificuldade que a reação tem de acontecer. Então, se a reação tem dificuldade de acontecer, ela precisa de um empurrãozinho maior, né, para poder se concretizar. Ou seja, ela precisa de uma energia de ativação maior para poder acontecer. Tá certo? Se a reação não precisa de muito trabalho para acontecer, né? Se ela acontece de maneira facilitada por outros fatores, então isso quer dizer que o esforço para que ela aconteça é pequeno. Então, sua energia de ativação é pequena. Tá certo? Então, para reações que têm uma energia de ativação maior, a gente tem esforços maiores. Para reações que são fáceis de acontecer, a gente tem energia de ativações menores, tá certo? Bom, em relação à velocidade, como é que a gente pode fazer o comparativo da energia de ativação em reações velozes ou reações que não são velozes? Observe, se uma reação é veloz, é porque ela acontece facilmente, ou ela está acontecendo com certa facilidade, não é? Se uma reação é lenta, é porque ela está acontecendo com certa dificuldade. Então, minha gente, numa reação veloz, a energia de ativação tende a ser pequenininha. Numa reação lenta, mais lenta, essa energia de ativação tende a ser maior. Tá certo? Bom, e quando a gente fala de energia, claro, aparecem aqueles gráficozinhos legais
que vocês devem lembrar do estudo de termoquímica, né? Os gráficos que envolvem energia. Muito bem. Observem aqui nesse gráfico, que é um gráfico de energia, tá? Que é o caminho da reação, o eixo de Y traz a energia em quilocaloria. Observem que nós temos aqui uma situação de um processo endotérmico ou exotérmico. Vocês lembram disso? O degrauzinho aqui está para cima, né? Que nós temos reagentes, depois os produtos. Quando os produtos têm uma energia maior do que os reagentes, o processo é endotérmico, tá certo? Esse processo aqui é endotérmico, ele absorve a energia. Agora, vejam uma coisa curiosa. Essa bolinha aqui, ela vai representar para a gente o pico de energia utilizado por essa reação, né, hipotética, por essa reação fictícia, para a gente entender como a energia de ativação age, tá certo? Então, observe aqui. Nesse momento, onde a bolinha vai partir, é o momento onde os reagentes vão se colidirem, onde eles vão se encontrar, tá certo? Então, eles se colidem a um pico energético. Depois, essa bolinha, essa energia vai cair para formar os produtos. Então, é muito importante que a gente observe isso, que a energia de ativação sempre faz um caminho de curva, né? Ele dá um pico energético e depois desce para formar os produtos, tá certo? Para a gente saber se a reação é endotérmica ou exotérmica, não precisa olhar a energia de ativação, é só observar aqui reagentes e produtos, tá? Mas observem, nesse caso, a energia de ativação, ela equivale a 40 quilocalorias, tá bom? E o detalhe é, como é que a gente calcula a energia de ativação? Sempre a energia de ativação vai partir dos reagentes até a parte mais alta da curva de energia, né? Os reagentes tinham 10 quilocalorias de energia, a parte mais alta da curva marca 50 quilocalorias. Então, de 10 para 50, né, 40 quilocalorias. Se você quiser fazer uma subtração, também pode, não tem problema, tá bom? Então, a energia de ativação, repetindo, é a energia gasta, tá? A energia utilizada para que os reagentes possam se transformar em produtos. E o valor dela vai desde aqui a energia de reagentes até a parte mais alta da curva de energia, tá certo? Espero que vocês tenham aprendido isso. Bom, como eu falei, quanto maior a energia de ativação, menor é a velocidade da reação. Não esqueçam disso, tá certo? Se a energia de ativação é alta, é porque a reação está tendo dificuldade de acontecer. Quanto menor a energia de ativação, mais veloz é a reação, maior é a rapidez da reação, né? Se a energia de ativação é pequenininha, é porque a reação está indo bem rápido, tá certo? Está acontecendo rapidamente. Bom, outro fator, claro, que vai alterar a rapidez das reações é a temperatura. Como é que a temperatura aumenta ou diminui, né, a velocidade de uma reação? Prestem muita atenção, veja. Basicamente, se a gente aumenta a temperatura de um sistema, as moléculas vão vibrar numa velocidade maior, né? Elas vão vibrar numa frequência maior, vão se chocar e vão se chocar de maneira mais intensa, e isso vai repercutir numa velocidade maior também, tá certo? Então, quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. Quanto menor a temperatura, menor a velocidade da reação, né? Quando a gente coloca uma fruta na geladeira, a gente quer que a temperatura daquele produto diminua, né? E isso vai fazer também com que diminua os processos que causam a putrefação daquele material, né? Aquele material vai demorar a se estragar. As reações naturais que deixam aquele alimento estragado vão acontecer, mas vão acontecer de maneira muito lenta, tá certo? Vão retardar, no caso, vão ser retardados por conta da temperatura. Pois bem, outro fator que afeta diretamente a rapidez, né, das reações é a superfície de contato, minha gente. Isso tem a ver com o contato entre os reagentes. Se o contato entre eles for maior, for grande, a reação tende a acontecer de forma mais veloz. Se o contato entre os reagentes for pequeno, então a reação vai acontecer mais
vai acontecer num ritmo mais lento, tá certo? Não sei se você já fizeram esse experimento de pegar um comprimidinho daquele Sonrisal, né, efervescente, e 2 comprimidos daquele, fazer um experimento simples, colocar um inteiro num copo com água na temperatura ambiente, e colocar outro comprimidinho daquele quebrado em pedaços, né, no outro copo. É claro que o comprimido que vai ser colocado em pedacinhos vai se dissolver mais rápido, né? Isso por quê? Porque a superfície de contato daquele comprimido que está esfarelado, só o pozinho com a água, é maior, tá certo? E isso pode ser transposto para tantas situações no nosso dia a dia, não é verdade? Pois bem, então, a relação que existe da superfície de contato com a velocidade das reações também é uma relação direta, tá certo? Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. Quanto menor a superfície de contato, menor é a velocidade da reação, tá certo? Então, uma coisa é o material inteiro, né? Voltando lá ao experimento do comprimido. Ele inteiro, em contato com a água, vai ter uma velocidade de dissolução. Ele em pedaços vai ter uma velocidade ainda maior. Ele pulverizado, na forma de pó, vai ter uma velocidade ainda maior. Tá? E aí, claro, né, a gente sempre tem essa ideia de se os reagentes forem sólidos, quanto mais pulverizados, quanto mais na forma de pó eles estiverem, mais rápida é a reação. Tá certo? E ainda mais rápida a reação se os reagentes estiverem em solução aquosa. Se eles estiverem dissolvidos em água, tá? A reação vai ser ainda maior, tá certo? Vai ter uma velocidade, desculpe, ainda maior. Beleza? Captou essa ideia? Espero que sim, tá bom? Vamos adiante. Vamos falar de catalisador, né? Bom, minha gente, o que é um catalisador? Aqui no estudo da velocidade das reações. Veja, é muito simples. Os catalisadores são substâncias que aceleram as reações. Os catalisadores, eles preparam todo o cenário, né, para que a reação aconteça. Os catalisadores têm o poder de diminuir aquele esforço que a reação tem para acontecer, de diminuir a energia de ativação. Tá certo? É o principal papel deles, não esqueça, eu vou repetir. Os catalisadores aceleram as reações, diminuindo o esforço, ou seja, diminuindo a energia de ativação das reações. Ok? Captaram essa ideia? Beleza. E aí, detalhe. Se uma reação tem um catalisador, claro que ela vai ser rápida. Se ela não tem um catalisador, ela vai ser mais lenta. Sempre reações com catalisadores vão ser mais rápidas, tá certo? Não sei se vocês lembram, né, das enzimas, lá no estudo de biologia, no estudo básico de bioquímica, né? As enzimas são catalisadores naturais dos processos biológicos. Elas aceleram naturalmente as reações que acontecem nos organismos vivos, tá ok? Então, para cada tipo de reação, a gente tem um catalisador diferente, tá certo? Mas uma coisa é certa, reação com catalisador é mais veloz do que a reação que não tem catalisador. Beleza? Pronto, vamos lá, adiante. Agora, para a gente poder treinar um pouco do que foi falado, né, um pouco dos conceitos dessa aula, vamos entender aqui a resolução de algumas questões. Olha só. Primeira questão dessa bateria traz o seguinte. A velocidade de uma reação química depende de quê? Né? Primeiro, do número de colisões entre moléculas na unidade de tempo. Será? Será que a velocidade de uma reação depende do número das colisões, da frequência das colisões? Sim ou não? Claro que sim, né, minha gente? Da energia cinética das moléculas envolvidas na reação. A velocidade de uma reação depende da energia envolvida na velocidade, né, de vibração das moléculas. Sim ou não? É claro que sim. E 3. Será que a velocidade de uma reação depende da orientação das moléculas? Da forma com que elas se orientam? Sim ou não? Claro que sim. Então,
Todos esses três itens estão corretos. A alternativa correta para essa questão é a letra A. Beleza? Passando adiante. Dei um pulo aqui, eu modifiquei a posição de algumas questões, tá certo? Isso não vai importar tanto, né? Não vai alterar basicamente a ordem lógica da resolução dessa atividade, tá? O carvão é o combustível constituído de uma mistura de compostos ricos em carbono. A situação onde o combustível, o comburente e da temperatura utilizada que favorecerão a combustão do carbono com maior velocidade é na ordem. Vamos lá, pessoal. Primeiro, aqui nós temos 5 alternativas. A letra A diz que o carvão em pedaços queima mais rápido, carvão pulverizado. Pulverizado ou em pedaços? O que é que vocês acham? Falei agora há pouco. Carvão pulverizado, não é verdade? Segunda condição, atmosférico ou oxigênio puro? Bom, a gente sabe que aqui tem até oxigênio líquido, né? Observem aí. Nós sabemos que o atmosférico tem menos de 20% de oxigênio puro. Então é melhor, claro, utilizar oxigênio puro. Então, primeiro, carvão pulverizado. Segundo, oxigênio puro. E a temperatura para que essa reação seja mais alta, ou tenha velocidade mais alta, é a temperatura máxima que nós encontrarmos aqui. Nesse caso é 100 graus Celsius. A alternativa correta é a letra D. Tá certo? Beleza? Próxima. Considerando os fatores que alteram a rapidez das transformações químicas, pode-se afirmar que uma fruta apodrecerá mais rapidamente se estiver, olha só, sem casca na geladeira, em pedaços congelada, inteira exposta ao sol, em pedaços exposta ao sol ou com casca exposta ao sol. Né? Primeiro, vamos observar aqui a primeira condição. Sem casca, em pedaços ou inteira? O que é que vocês acham? Obviamente em pedaços, né, minha gente? Agora, em pedaços congelada ou em pedaços exposta ao sol? Quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. Então, nesse caso, a alternativa D, em pedaços exposta ao sol, é a alternativa correta. Ok? Bom, vamos para essa. Considere o diagrama energético, né, de uma reação. Tá? Temos aqui o diagrama energético. Essa reação aqui, observem que ela é endotérmica. Olha aqui a energia dos produtos maior que a dos reagentes. Né? Degrauzinho para cima, processo endotérmico. Degrauzinho para baixo, processo exotérmico. Tá ok? Bom, é correto afirmar que essa reação possui, respectivamente, uma energia de ativação e uma variação de entalpia de quanto? Olha só, primeiro, a energia de ativação aqui vai ser a energia que corresponde à energia dos reagentes até a parte mais alta da curva. Né? Não sei se vocês lembram, observem aí, dos reagentes até a parte mais alta da curva. Então, a energia de ativação, nossa EA, vai ser aqui a diferença entre essa energia aqui de cima e a de baixo. Né? 500 menos 200 é igual a 300. Então, a energia de ativação da gente é 300 kJ. E a entalpia da reação? Né? Vamos lembrar que a entalpia corresponde à diferença entre produtos, a energia de produtos e a energia de reagentes. Essa diferençazinha aqui, né? ΔH, energia de produtos que é 400 kJ, menos 200 kJ que é a energia dos reagentes. Lembre-se, HP menos HR. Nosso ΔH aqui é 200 kJ e a alternativa correta é a letra C. Tá certo? Entenderam essa? Fiquem ligados, porque tem muita questão desse tipo, desse modelo aparecendo, tá bom? Vamos para outra. Olha essa, pessoal. No gráfico abaixo, o valor da energia de ativação da reação, quando realizada com catalisador, é. Lembrem-se do que eu falei agora há pouco. Uma reação com catalisador tem uma energia de ativação menor do que a reação sem catalisador. Então, veja, aqui a energia de reagentes e produtos não vai sofrer alteração com a presença ou não de catalisadores. Minha gente, os catalisadores eles não têm o poder de mexer com
o ΔH da reação. Eles não mexem com a energia, nem de reagentes, nem de produtos. O catalisador vai interferir na energia de ativação. Tá certo? Repito, os catalisadores eles servem para ajudar a reação a acontecer, para facilitar o processo. Porém, a energia do processo não é alterada, tá bom? Então, nós vamos nos concentrar nessa regiãozinha aqui do meio. Qual das duas curvas vocês acham que corresponde a uma reação com catalisador e sem catalisador? A curva menor ou a curva maior? Quem respondeu a curva menor, acertou. Lembre-se, essa curva menor nos indica uma energia de ativação menor do que essa outra. Então, minha gente, essa curvinha menor traz para a gente a ideia da reação com catalisador. Então, nesse caso, a reação vai ter essa energia aqui, ó, daqui para baixo, reação com catalisador, e ela equivale a de 20 para 60, são 40 kJ, né? A diferença aqui de 60 menos 20 é de 40 kJ, ok? Alternativa, letra B, tá bom? Pessoal, essa aqui, né, traz muita informação, mas ela não é difícil, tá certo? Vamos lá. Observem aqui, ó. Duas reações químicas foram realizadas em condições diferentes de temperatura e de estado de agregação das substâncias, conforme descrito a seguir. Nós temos a primeira reação, tá? O experimento 1 com ela foi feito a uma temperatura de 25 graus, o experimento 2 numa temperatura de 250, ok? Aqui uma informaçãozinha dizendo que as demais condições de pressão e tal foram iguais nos dois experimentos. Ou seja, aqui a gente está observando a interferência só da temperatura. Na segunda reação, nós temos o experimento 3, né, com essa segunda reação, onde os dois reagentes foram utilizados na forma de pó. Esse reagente, o nitrato de chumbo e o iodeto de potássio, na forma de pó. No outro experimento, né, experimento 4, que foi feito com essa reação, os dois reagentes foram utilizados em solução aquosa, ou seja, dissolvidos em água. Tá? As outras condições, né, temperatura, pressão, nessa segunda reação, estavam iguais. Bom, comparando-se as velocidades de reação em cada par de experimentos, ou seja, velocidade 1 aqui com a V2, e depois a velocidade do experimento 3 e experimento 4, é correto afirmar que. E aí nós temos a velocidade, né, dos experimentos sendo maior, menor, enfim. Vamos comparar aqui, pessoal. Vamos na reação 1. A velocidade da reação 1 do experimento 1 vai ser menor ou maior que a do experimento 2. Tá? A do experimento 2, que tem uma temperatura maior, vai trazer também uma velocidade maior. Então, para a reação 1, né, que traz o experimento 1 e 2, o experimento 2, que está a uma temperatura maior, vai ser mais veloz, vai ter uma velocidade maior. No segundo caso, na segunda análise, já com a reação número 2, nós temos aqui as situações. Em uma situação, os reagentes estão pulverizados, estão na forma de pó. No outro experimento, eles estão em solução aquosa. Lembre-se do que eu falei há um instante atrás. Na forma de pó, os reagentes, claro, vão, né, trazer uma velocidade boa, velocidade alta. Mas se eles estiverem em solução aquosa, essa velocidade ainda vai ser maior, tá certo? Então, a escala de velocidade para o estado de agregação das substâncias sólidas, né, se tiver inteiro, em pedaços grandes, velocidade lenta. Se tiver em pedaços menores, essa velocidade vai aumentar. Se tiver na forma de pó, vai aumentar mais ainda. E se tiver em solução aquosa, vai ser o mais rápido possível, tá certo? Então, a alternativa correta é a letra C. Em relação à velocidade aqui do experimento 1, V2, velocidade 2 é maior que a V1, né? Experimento 1. E em relação ao segundo experimento, a velocidade 4, onde os reagentes estão em solução aquosa, vai ser maior do que a velocidade 3, onde eles estão pulverizados. Tá certo? Bom, nossa última questão. Para finalizar essa questãozinha aí, que é muito simples também, basta prestar atenção. Olha só. O dióxido de nitrogênio reage com monóxido de carbono, formando óxido nítrico e dióxido de carbono.
Temos aqui a descrição dessa reação, ok? Mas observem esse gráfico aqui, tá? Esse gráfico traz uma curva que cai, olha só, descendente, né? Isso indica uma reação endo ou exo? Degrauzinho para baixo, exo, tá certo? Então vamos lá. Aqui estão os valores das energias, enfim. Analisando o diagrama de coordenadas da reação acima, um estudante fez as seguintes afirmações. 1. A energia de ativação para a formação do óxido nítrico é de 132 kJ vezes mol a menos 1. Que é de 132 kJ por mol, a mesma coisa. Será que isso é verdade? Vamos observar o gráfico. Aqui, os reagentes partem de menos 77 kJ e vão até 55. E aí, o estudante acertou ou errou? Minha gente, de 77 para 0, de menos 77 para 0, são 77 unidades. De 0 para 55, são 55 unidades. Então, de menos 77 para 55, são 132 unidades. Então, vão ser 132 kJ por mol, sim, equivalente à energia de ativação dessa reação. Tá certo? Então, a primeira está, correta. 2. A formação do óxido nítrico é um processo endotérmico. Olha só o que eu falei. Se a energia dos produtos é menor que a dos reagentes, então o processo é exo. Degrauzinho para baixo, exo. Tá certo? Tá errado o item 2. E 3. O aumento da temperatura do sistema da reação reacional diminui a velocidade de formação do óxido nítrico, pois aumenta a energia de ativação da reação. Pessoal, não, tá? O aumento da temperatura desse sistema vai aumentar a velocidade da reação, certo? Então, dentre essas 3 afirmativas, apenas a primeira está correta, tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido isso, tá? Se tiveram alguma dúvida, vocês podem rever o vídeo quantas vezes quiser, ou entrar em contato, tá? Através desse canal, através do WhatsApp e e-mail, tá bom? Espero que fiquem bem. #fique em casa, tá certo? Vamos estudar bastante, porque o Enem foi adiado, mas vai ter Enem, tá certo? Um grande abraço e até a próxima.